Tô aqui, Júnior. Tô aqui nas redes sociais. Tá olhando aí? Nesse momento aqui, eu vou responder alguém aqui. Responde aí. Vou responder ao vivo aqui no programa. Agora. Vou responder aqui. Estou entrando no Hiperlinkados do Facebook. Do Face. Do Facebook. Olha só, Hiperlinkados do Facebook. E aqui tem os comentários do último episódio. As pessoas, elas veem o episódio, e o episódio eu vou falar para você. Ele aparece em vídeo no Facebook e ele aparece em vídeo no YouTube. Certo? Sim. Nos dois lugares. Sim. Se você vai pelo YouTube, vou de novo porque fez um barulho aqui, eu quebrei a cadeira. Você quebrou a cadeira que era sua. minha. É outra. Se você vai para o YouTube, você tem duas coisas que você tem que fazer. Não é nem opcional. Tem que fazer. Você tem que dar o joinha, certo? Pode ser assim também, não tem problema. Mas tem que dar um joinha. Tem problema, mas pode. Tem problema. Okay. Tem problema. É lógico que tem, né? Tem, é verdade. tem problema. Não, mas você fica à vontade. Fica isso à que eu quis vontade. dizer. Fica Sim. livre. Sim. Seja livre. Mas eu vou sentir. Júnior sofre. Então, dê o joinha e inscreva-se no canal. Ah, isso é muito importante. Inscreva-se no canal, porque quando você se inscreve no canal, você recebe a notificação quando sai o Hiperlinkados. E o Hiperlinkados, ele sempre sai mais cedo, Júnior. Opa, pra sai quem antes está na internet. pra quem está na internet. Então se inscreve, que aí você vai ficar sabendo. E no Facebook, onde eu estou aqui agora, na página do Hiperlinkados, você pode deixar o seu comentário. No YouTube também você pode deixar o seu comentário. Sim. E você pode compartilhar qualquer um, tanto do Facebook quanto do YouTube. Mas o importante é você compartilhar para os seus amigos também ficarem sabendo o que aconteceu na Reforma Protestante, Júnior. E se você compartilha, e se você se inscreve no canal, pode até dar um joinha para baixo. Aí tá valendo. Tá, porque aí faz parte do clube. Exatamente. O comentário, né, o compartilhar é para entrar no clube. Entra Agora no clube. É obrigatório você se inscrever e dar o joinha. É isso. É isso. É isso. Né? E não esquece que o biblia.com.br tem estudos da Bíblia lá para você poder se aprofundar, assim como tem versões da Bíblia. Sempre que você precisa de alguma Bíblia online, você está ali e tal, eu vou entrar no Google e vou procurar uma Bíblia. Não precisa, biblia.com.br. Tem versões de Bíblia lá para você poder acessar online. Tá lá. Olha que beleza. E se você teve a coragem de deixar um comentário... Não, você responde aí, vamos ler aí. Vamos aí, vamos ler um daqui? Isso, agora. Eu gostei. Vamos ler um daqui agora, então. Vou ler um daqui agora. Comentário de Jalon Silva. Eu estou ligado pelo celular, pelo computador, pela televisão Novo Tempo. Espero sempre por esse programa que tanto esclarece sobre a palavra de Deus. Agradeço a ele por vocês serem tão didáticos. Saldinha Lima deixa o seguinte comentário: foi muito boa e fácil de compreender a maneira como vocês falaram sobre a reforma. Aliás, como tudo que assisti até agora. Vocês são bons tradutores, realmente facilitadores. Peço a Deus que conserve em vocês esta forma clara e divertida de falar conosco. Deise Almeida, ótima maneira de estudar a Bíblia. Adoro como ensinam e trazem os temas para os dias atuais. Vocês são bênção na vida de muita gente. Júnior, hoje é mais um episódio para a gente continuar falando aqui de um assunto de suma importância na adoração cristã. Adoração cristã. Não se esqueça que o selinho das 5 solas está aí no programa, aí. Porque essa temporada comemoramos a Reforma Protestante. Isso. Então hoje a gente vai continuar falando da sola Soli Deo Glória. Isso. O título do Hiperlinkados de hoje é Peso de Glória, Júnior. Porque no Hiperlinkados anterior... Vamos falar a verdade aqui. Toda vez que a gente pensa em falar em Hiperlinkados, vem Biblecast na cabeça, né? Não, mas eu tenho certeza que eu falei várias vezes Hiperlinkados e que o Isaac tem que trocar. Exatamente. Então, vamos lá. No Hiperlinkados anterior, Diego, a gente falou aqui que a glorificação a Deus, ela é um processo natural de quando eu entendo quem Deus é. Sim. E o que Ele fez. Deus é muito maior. Então você que está aí na sua casa, quando você conseguir enxergar quem Ele é e o que Ele fez, o mundo para, sabe? Começa a andar em câmera lenta. E aí você tem relacionamento com Ele. Você glorifica a Deus que está no céu. Você sai dos seus problemas desse mundo e começa a olhar para esse Deus.
E é isso que a gente queria deixar para você nesse Hiperlinkados, que você glorificasse pelo que ele é, pelo que ele fez, e que isso fosse natural ao que você está entendendo sobre esse Deus. Não é um simples falar uma frase. Não é simplesmente dizer glória a Deus. Não, é uma percepção de quem Deus é. É perceber que nós temos um Criador e um Salvador em Deus. E que isso só, e que tudo isso, né? Não isso só. Tudo isso é motivo para a gente adorar Ele para todo sempre, glorificar Ele para todo sempre. Não é uma frase. Não, não é uma frase. Lembra que a minha mãe falava assim, né? Quando eu era pequeno, né? Quando eu falava assim, eu adoro chocolate. Eu falava, adora só a Deus, menino. Não. Você pode adorar chocolate, porque quando você adora chocolate, você está usando a palavra fora do seu contexto original, contexto. É semântica. É semântica, é português, é língua comum. Não tem um anjo no céu falando assim, adoro chocolate, não dá. Não. O que realmente dá problema não é dizer a frase, é deixar de perceber que a Deus é toda a honra e toda a glória, é deixar de perceber que as glórias de Deus, elas aparecem em todo lugar, que quando acontece uma coisa boa na minha vida, eu tenho motivo para dar graças a Deus, então, dar glória a Deus. Dar glória não é uma questão semântica. Não é semântica, exatamente. Não é uma questão de língua portuguesa. Não é isso, exatamente. Não é uma questão de língua portuguesa. Exatamente. É uma questão inclusive, quando acontece coisa ruim na minha vida também, eu dou glória a Deus também. Olha aí, ó. Certo? Olha. Porque ele não deixa de ser quem ele é porque eu estou num momento difícil. Não. Ele não deixa de ser amor, ele não deixa de ser salvação, ele não deixa de ser o meu Criador. Eu só estou tendo problema, sabe por quê? Porque eu estou vivo graças a ele. Ô Diego, você sabe que Amin Rodor é o nome de um professor nosso de teologia. Certo. Lá do NASP. Uhum. Ele fala a seguinte frase, ele diz que você dar glória quando você está passando por um momento difícil é o principal ataque que você faz a Satanás. Ele fica perdido, né? É porque ele deu um problema na sua vida. Sim. Ele fala, agora ele vai abandonar Deus. Sim. Aí você fala, não, você continua com Deus. Inclusive ele falou isso de Jó, né? Ele falou assim, tira o que ele tem que você vai ver que se ele não blasfema. No Jó não. Aí tirou, ele não blasfemou, deu glória a Deus. É. Então percebe que o glória não foi assim, eu tô com um problema, não é assim, ó. Você bateu o carro, você fala, glória a Deus. Não é assim. Certo. Entendeu? Você não é que você dá glória, você fala glória a Deus porque bate o carro. Sim. A pessoa vai olhar e falar, o que está acontecendo? Não, é que a batida não muda o fato de que Deus ainda é digno de toda honra e toda glória. Deus é digno de toda honra e toda glória. Ele não muda quem ele é porque você bateu o carro. E o fato de você ficar triste porque o carro bateu, também não tira a glória. Você pode ficar triste. Sim. Né? Eu estou triste, mas eu ainda creio nesse Deus na minha vida. E outra, né? Isso entendeu? A gente não está falando de postura na vida. Porque postura na vida é outra coisa, que é o seguinte, eu tenho fé em Deus e eu bati o carro, cara, eu estou bem, glória a Deus que eu estou bem, glória a Deus porque eu bati o carro aqui, mas a gente vai resolver, mas eu vou recuperar, e etc, tal, uma postura de vida, certo? Sim. O cristão deveria ter essa postura de vida porque ele tem motivos para isso, ele tem o Deus que favorece isso. Favorece isso. Mas a gente é torto. Né? E Deus não vai ficar bravo se você ficar triste que bateu o carro. Torto porque é bem torcido. É bem torcido. Entendeu? Sei. Então, aí a gente não consegue fazer isso, é um ou outro que consegue fazer isso. Mas a gente tem o suficiente na fé para poder ter uma postura de vida dessa. Sim. Porque a gente tem um Deus glorioso. Bateu. O tamanho da batida, do problema que eu tive, o tamanho do Deus que eu tenho comigo. Isso também é questão de percepção, né? Todo mundo que já atingiu isso. Exato. Você percebeu que a falta da percepção da glória de Deus estraga a minha vida? Sim. Me joga para baixo? Joga para baixo. Tanto que eu costumo dizer que o palavrão, Júnior, ele é a contrafação do louvor. Opa! Porque Paulo fala que a gente tem que louvar a Deus em todas as circunstâncias. Não por todas as circunstâncias. Sim, em todas. Em todas as circunstâncias, certo? Então, quando uma coisa maravilhosa acontece na minha vida, eu podia falar assim, nossa, glória a Deus, cara, glória a Deus, Deus é muito misericordioso comigo, aleluia, aleluia, Jesus, obrigado, Pai. Mas eu falo, E aí? É a contrafação, entendeu? É o jeito ruim para
a reação natural do ser humano. A gente quer louvar quando acontece uma coisa boa. E quando acontece uma coisa ruim, também a gente quer expressar isso. Aí, quando a gente não tem a percepção da glória de Deus, a gente expressa de um jeito torto. Tem do seu jeito mesmo, do seu jeito. Você tira Deus do foco. Tira Deus do foco, Tira Deus do foco e e tal. é só o humano ali. É só você. Exatamente, né? exatamente. Mas é a expressão. É uma expressão. A expressão tá lá. Exatamente. Né? O sentimento tá lá. Ou seja, eu tenho essa necessidade de expressar. O sentimento tá Eu lá. tenho. E se eu tenho essa percepção de quem Deus é, essa expressão, ela já vem mudada pela percepção dele. Sim. Entendeu? O natural é uma coisa. Mas quando eu entendo que Deus está presente, ele mexe nessa naturalidade minha do pecado. Sei, aí você fala. Agora que a gente está entendendo como é que a gente vai falando. Muda o seu jeito de falar. Isso, exatamente. Porque eu estou percebido de Deus em tudo, até quando o carro bateu. Você está ciente disso. Isso. É bem racional o negócio. É. bem... Eu entendi, agora eu me alegro. Sim, mas pode ser emocional também. Porque Deus não abandona a gente, cara. Não, eu digo, é racional o entendimento de que Deus está por trás Sim, de entendi. tudo, dessa alegria que eu estou sentindo agora. Sim, sim. Né? Ele está por trás. Sim. Se eu não entendo que ele está por trás, aí o sentimento da alegria continua, mas eu não dou glória a ele. Sim. Eu me alegro apenas. Perfeito. Percebe? Então, Júlio, já que a gente está falando tanto de palavra aqui, etc., vamos entender o que a palavra hebraica para glória queria passar. É importante isso aí. É importante. O que glória significa? Porque glória é intangível. Talvez até seja tangível, mas não na minha realidade, né? Não, glória, por exemplo. Glória. Glória a gente vê muito no exército, né? Que é o soldado, ele recebe uma honra, recebe glória, Certo. né? As glórias das batalhas. Não é objeto, né? Ele pode até receber Não. uma medalha, mas a honra, a glória é outra coisa. É outra coisa. Você passa e ele tá com glória ali. Você fala, nossa. Não. Passou alguém com glória. Não, na verdade, glória é um sentimento que outras pessoas têm em relação a um acontecimento, Certo. a um fato, a uma pessoa. Certo. Então, por ser intangível, seria legal a gente entender o que o texto bíblico queria dizer quando fala disso. Né? E a palavra para glória em hebraico, Júnior, é kavod. 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 Não sei se eu estou Pronunciando certo, né? Pode ser alguma coisa por aí. É por aí. Mas a palavra, a raiz da palavra, ela tem o significado de peso. 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 Kavod é peso. Para começar, peso que também é uma coisa, né? Que dá até para medir, mas também é um conceito meio intangível, Não, né? é intangível. Mas Não pesa. peso tá trazendo essa sensação de... É isso mesmo. É sensação. Sensação, isso. Peso traz sensação. Peso traz a sensação de presença, o peso da presença. Isso. Se você está levando uma coisa pesada, você tem a sensação. Né? Peso, está pesado. Isso, verdade. Tá Peso é sensação. sobre você. Você sente o peso. Você foi profundo. Você sente o peso. Você tá pesado. Aquilo está pesado. Né? Então, o peso, ele causa uma sensação. Então, a glória, nesse caso, ela causa uma sensação. E a sensação é parecida com o peso. Exemplo. Para dar um exemplo, aí fica legal a gente entender um termo da Bíblia que normalmente a gente não entende direito, né? Até por causa da nossa distância do hebraico, que é o termo temer a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus. Muita gente aí, principalmente quem não é da igreja, quem não conhece a Bíblia ou não estuda a Bíblia, pode ouvir esse termo e entender que temer a Deus é ter medo de Deus, porque temer no português é ter medo. É ter medo. Certo? Então alguém pode falar assim, esse Deus que quer ser temido... Aí você tem Apocalipse 14, verso 6. Temei a Deus e dai-lhe glória. Isso, temer a Deus e dar-lhe glória, exatamente. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aí como vem esse texto, ainda fala de juízo, aí você acha que é para temer mesmo, de medo. Tenha medo que o juízo vem aí. Isso, é como se ele tivesse... tô vendo, hein? Aí o glória fica até meio solto no meio. O glória você não sabe nem para que serve ali. Exatamente. Mas tem tudo a ver com temer o glória. Temer a Deus, tudo dai-lhe glória, a ver. pois é chegada a hora do seu juízo. Exatamente. E adorai, não é? Aquele que fez, tudo a ver, a gente falou. Tudo a ver. Os céus, a terra, o mar e a fonte das
das águas. O Criador. O Criador. Então, o temer a Deus não é ter medo de Deus. Já vou ser claro. Não é Não é também- tenha medo de Deus. Isso. Temer a Deus, Diego, Era a palavra que eles usavam para... é que era difícil traduzir. E o tradutor lutou e falou, vou colocar temor. Isso. Porque o temor é um sentimento, causou esse sentimento em mim. É. Que agora a gente está tentando fazer você comparar com peso. Peso da presença. Peso da presença. Isso. Então vamos dar uns exemplos de peso da presença aqui. Peso da presença. Quando você está, por exemplo, num tribunal, e aí entra o juiz... Você é o réu. Ou você está só assistindo também. Quando Tá bom. entra o juiz, o meirim fala assim, todos de pé. Todos de pé, porque entrou o juiz. O juiz, Então, Então- tem o peso da presença dele. Chegou. Isso. Faz silêncio. É o peso da presença dele. Chegou. Tem que ficar de pé. Por quê? Porque ele entrou. Ele entrou. Só isso. Ninguém está com medo dele ali. Talvez Não. o réu. Talvez o réu, Mas ninguém, as pessoas que estão assistindo não estão com medo. Só estão em ficar de pé porque é o peso da presença dele. Ok. Ok? Quer ver um outro lugar? Vai. O casamento. 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 Quando entra a noiva. Quando a noiva entra, tem o peso da presença dela. Inclusive, a gente fica de pé também. Ó. E toda a cerimônia, a música, tudo aponta para esse momento que ela vai entrar. Sim. E por que aponta? Por vários motivos. Você olha porque o vestido dela, o jeito que ela está vestida, enfeitada, quem é ela, você conhece essa menina, aí a história dela passa na sua cabeça. Se você é o pai dela, a mãe dela, então ainda, né? Você vê o pai dela trazendo ela e olha, você já lembra de quando ela era criança. Aí tem gente que se emociona nessa hora. Isso, porque tem todo um sinal. O noivo olha e fala, olha como ela tá bonita. Isso. Ele se emociona também. É o peso da presença dela. Porque o casamento, ele ele não é só uma cerimônia, ele é uma transformação de vida. Ele está unindo famílias, ele está unindo histórias. Eu vou justificar um pouquinho o tradutor aqui, por ter usado temor em português. Vou mostrar como que o peso da presença também pode trazer temor, não é? Ó, você está no mar e você sabe que ali naquela praia tem tubarão. A presença do tubarão está ali. O peso da presença do tubarão faz com que Pesa. você não entre na água do mesmo jeito que entraria sem ele. Você nem entra. Você nem entra. Não entra. Nesse caso é temor mesmo, né? É temor mesmo. Então, o tradutor tentando resolver isso. Tentando mostrar esses dois lados. Não quer dizer que quando Deus chega eu fico apavorado. Depende de quem eu sou, né? Depende de quem eu sou. Depende. A questão não é essa, é o peso da presença. O peso da presença pode ser bom e pode ser ruim. Depende de quem eu sou, diante de quem está ali. Deus não queria que você ficasse apavorado. Não queria. Ele queria que você sentisse o contrário. Exato. Quer ver um texto aqui que mostra isso? Quero. Salmo 130, verso 3 e 4. Antes de você ler o texto, eu quero só que você imagine que você está longe da sua mãe há muito tempo. Faz tempo que você não vê sua mãe. E é o caso de muita gente que está assistindo a gente. Ok. E aí, de repente, você entra numa sala que alguém, de surpresa, colocou sua mãe lá dentro. Sabe, quando aquela surpresa de família? Sim. E aí, quando você vê sua mãe, o peso da presença dela é bom ou ruim? Nossa, é sensacional. Nem por isso você não vai deixar de chorar, nem por isso você vai deixar de abraçar, nem por isso você vai ficar emocionado, entendeu? É o peso da presença. Sabe aqueles vídeos que faz mais sentido para os americanos? Sei. Quando o soldado volta da guerra e Sim. encontra a família? Sim, sim. Volta do Iraque, lá da Síria, de onde ele está. Aham. Porque quando ele vai, você não sabe se Se volta. volta. Tem vários vídeos aí que mostram o encontro. Então, puf, imagina aquela sensação. Sim. 9 months in the making, timed perfectly. Welcome back home, First Lieutenant. Oh, Daddy! Hi. I'm coming! Hey, Mars. Come here.
Não é? O peso do reencontro, de encontrar alguém. O peso da presença. Então, é esse peso aí que Deus está mais falando, É disso que ele está falando. né? O reencontro com o Deus que te criou. Sim, porque se eu vivo nessa terra sem sentir o peso da presença do Criador, eu vou viver de um jeito. Você vive de um jeito. Se eu entendo que tem um Criador e que Ele está presente, isso muda tudo. Não, muda completamente, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Agora, olha só da onde vem o temor de Deus. Olha que interessante. Salmo 130, verso 3 e 4. Verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? É uma pergunta. Se Deus ficar reparando nos nossos erros, erros? quem vai sobreviver? Quem? 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 Ninguém. O texto já declara que ninguém. Ninguém. Ele tá falando, Essa pergunta é retórica. é retórica. Né? Se o Senhor prestar atenção no que a gente faz, quem subsistirá? Olha o verso 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Olha, contigo, porém, está o perdão para que tenham medo de você. Quem tem medo de quem perdoa? É assim, ó, se Deus olhasse, você estava perdido, mas Ele vem trazendo o perdão. Para que você tema. E esse perdão vai causar temor. Percebe que aí temor não é medo. Não pode ser medo, gente. Não pode ser medo. Não, por Estamos isso falando que lá em Apocalipse fala assim, ó, temei a Deus e dá-lhe glória. e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, do perdão. Isso. Porque o juízo de Deus traz Perdão. perdão. Ele sempre traz perdão. Se você aceitou a Cristo, Ele vem para te salvar. Isso. Não vem para fazer outra coisa. É. Então, quando diz lá, temei a Deus e dá-lhe glória, Ele está dizendo, Percebe sinta o Deus. peso dele te perdoar. Né? O que significa Deus olhar para você e te perdoar? Sinta o peso disso. Isso não mexe com você? E se alegre. Isso não mexe. Você está perdido, você vai ser condenado. Mas você recebe o perdão. Isso mexe com você. E de graça ainda, sem nem merecer. Não, você não merece. Você não vai chorar? Você não pu- vai. você Você não tinha vai que ser abaixar. condenado. Você não vai abaixar a cabeça falando assim, meu Deus, eu escapei dessa porque ele é muito gente boa comigo. Ou seja, vem um peso. Tem um peso. Tem um peso. Primeiro é uma um peso admiração. positivo. É, um assim, peso positivo. Não acredito que você vai me É isso? É isso. Você vai perdoar? Isso é o peso descendo no Júnior. É isso? Eu vou ser Você vai perdoado? me perdoar? Mas deve ter alguma coisa errada. Você sabe o que eu fiz? Sei. Você fez assim, sei tudinho. Mas e aí, o que acontece com quem faz isso? Morre. Morre. Então eu já morri no lugar. Isso. E eu tô aqui dizendo que, vamos viver junto por sempre. Isso é o temor do Senhor. Aí, o que vai gerar isso em você? Você falou. Tá vendo? O silêncio? O peso da glória. O glória a Deus, ele perde até o sentido como frase, como semântica. A frase crua. A frase crua perde o sentido. Obrigado. Obrigado? Obrigado. Obrigado. Oi? Obrigado perde o sentido. E obrigado em português é assim, ó. Você faz uma coisa para mim Isso. e eu respondo com obrigado. Mas a frase completa seria, eu me sinto obrigado a retribuir o favor. da próxima vez. Isso. Tô te devendo uma. Isso. Aí ele responde, não há de que se sentir Obrigado. obrigado. Ou não se sinta obrigado de nada. De nada. Aí a gente abreviou tudo e fala obrigado. De nada. De nada. Aí você vai falar para Deus. Aí você fala assim, Deus, eu me sinto obrigado a morrer pelo Senhor também. Faz o menor sentido. Some as palavras. Só não faz o sentido. Quando você entende o que Deus faz, não tem palavra. Por isso que cântico tem tudo a ver. É. Porque quando a gente louva a Deus, a gente está dando glória para Ele, é um jeito diferente de expressar, porque palavra só não consegue expressar o que eu estou sentindo. Eu vou cantar, vou fazer, vou compor. É sensação, é o sentimento que eu quero pôr para fora dessa glória que só Ele é digno. E quem é escritor escreve poesia, né? Sim. E quem é arquiteto cria uma arquitetura numa catedral, por exemplo. É expressão. Sim.
Então, é mais do que falar glória a Deus. É mais. É muito mais. E tem mais uma coisa, Júnior, que a gente tem que falar aqui para terminar o programa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele que fala isso em Isaías, capítulo 42, verso 8. Isaías 42, Verso 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Agora eu vou ler 1 Coríntios 15, 39, Júnior. Deus fala, eu não divido minha honra, eu não divido minha glória, né? Não divido. 1 Coríntios capítulo 15, 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra é das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor ou glória. A mesma palavra aqui, doxa. Que legal. Então, olha só, ele falou num texto que ele não dá glória, que não divide glória com divide ninguém. minha glória. E no outro a gente vê que tem glória na carne, glória no céu, glória no sol, glória nas estrelas. E agora? Porque Deus ele não divide a sua glória, ele está dizendo assim, olha, tudo que eu fiz e foi eu que fiz, não tem como alguém tirar isso de mim. Tanto que ele fala aqui, ó, não divido com as imagens de escultura. Ele está falando de deuses da época lá. Eu não me divido com esses... Não, fui eu que fiz tudo, esses deuses não fizeram nada, não. É por isso que é só Deus da glória. Porque a gente está falando da glória, eu quero terminar dizendo aqui, por que a glória é só para Ele? Porque só Ele é digno, porque só Ele é Criador, porque só Ele é Salvador. Nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa, nem nada é digno da glória que é dele. Ué, mas tem glória na estrela, tem glória no sol, tem glória nas pessoas? Tem, mas essa glória é de quem? É dele também. É de quem fez a estrela. A estrela é maravilhosa porque foi feita por Ele. O céu é maravilhoso porque foi feito por Ele. Você pode aplaudir o pôr do sol porque foi feito por ele. Foi feito por Ele. Nós, seres humanos, há muita coisa maravilhosa nos seres humanos, mas não é nosso. Nós somos obra do Criador. A glória é toda dele. É que nem chegar para uma música e falar assim, nossa, música, como você é linda. Você fala pro autor da música. Você fala assim, nossa, que maravilhosa a música que você fez. Então, quando eu olho para o ser humano, para as estrelas, para as coisas, para tudo que é glorioso nessa terra, eu dou glória para aquele que fez todas as coisas, e a glória é só dele e de mais ninguém. Toda a honra e toda a glória a Deus.